O início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid, que protege contra variantes do coronavírus. Saiba quem vai poder tomar as doses. Mais de 2 toneladas de cocaína são encontradas pela polícia em Poconé e num avião monomotor em Sinop. Os estragos provocados pela chuva desta tarde em Várzea Grande. E a rodada com 18 gols pelo Campeonato Mato Grossense. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. As Forças Integradas de Segurança Pública fizeram a maior apreensão de drogas no estado neste fim de semana. Foram mais de 2 toneladas de cocaína que estavam escondidas na região do Pantanal, em Poconé, e num avião monomotor que foi abordado pelos policiais em Sinop. O piloto foi preso em flagrante. O repórter Luiz Vieira tem as informações. A operação integrada foi realizada pelo GEFRON, Grupo Especial de Fronteira, com outras forças de segurança, entre elas o CIOPAER, o Centro Integrado de Operações Aéreas. Essa operação resultou na apreensão de um total de mais de 2 toneladas de cocaína, o que é considerada a maior apreensão de cocaína já registrada aqui em Mato Grosso. Foi um trabalho de inteligência, um trabalho de investigação muito detalhado, em que nós contamos aí com o GEFRON, a inteligência do GEFRON, a inteligência da Polícia Federal, que é um forte parceiro do estado de Mato Grosso, na região de fronteira, onde foi feito o acompanhamento dessa aeronave. Nós mobilizamos, até chegar em Sinop, todas as forças da Polícia Militar. Acabamos fazendo aí realmente essa abordagem em Sinop com apreensão de quase 500 quilos. Entre essas apreensões, uma delas foi realizada na região de Poconé, em que apreendeu lá cerca de 1,7 toneladas de cloridato de cocaína. Nós estamos falando aí na cerca de 70 milhões de reais de apreensões. Realmente é um valor muito significativo. Os representantes das forças de segurança destacam a importância do trabalho integrado nesse combate ao narcotráfico, especialmente nas regiões de fronteira. Com o trabalho integrado junto à Secretaria de Segurança, junto às outras instituições, a Polícia Militar está agindo, combatendo o crime organizado, em especial na fronteira, que é o tráfico de droga que, infelizmente, alimenta a violência no nosso país. O assunto mais lido hoje no G1 Mato Grosso, infelizmente, é mais uma história de violência absurda. Uma mulher de 29 anos foi assassinada a facadas pela própria filha de 15 anos após tentar impedi-la de sair para beber. Esta daqui na foto é a mãe, a vítima. Esse crime brutal foi registrado ontem no bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo, no norte do estado. A vítima foi identificada como Beatriz da Silva Reis. A polícia militar foi chamada e encontrou Beatriz deitada no chão da sala da casa, onde ela morava com a filha. O socorro foi acionado, mas a mãe já estava morta. A adolescente permaneceu na casa e foi apreendida e levada para a delegacia. Acesse o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. Começou hoje em todo o país mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid. Desta vez, serão aplicadas as vacinas bivalentes, que protegem contra a Omicron e as subvariantes do coronavírus. Em Mato Grosso, cada município definiu o cronograma de aplicação de acordo com a distribuição das doses. Em Várzea Grande, as unidades de saúde do município já receberam os frascos da Pfizer, cada um com 10 doses da vacina bivalente, capaz de imunizar contra a variante Omicron e contra a cepa original do vírus da Covid, que se espalhou em 2020. Mas o movimento foi fraco neste primeiro dia da campanha. O secretário municipal de saúde informa que 6 unidades estão aplicando a bivalente. Hoje começamos aplicando nas nossas policlínicas, que são a Parque do Lago, Cristo Rei, Marajoara, Jardim Glória, 24 de dezembro e também na unidade básica de saúde ali da Nossa Senhora da Guia. A bivalente pode ser tomada por todos os que já receberam
pelo menos 2 doses das vacinas que já vinham sendo aplicadas contra a Covid e que a última aplicação tenha sido há pelo menos 4 meses. Esta médica infectologista explica a importância desta nova campanha contra a doença. Nós temos dois tipos de vírus. Nós temos o vírus original e temos o vírus com essa variante Ômicron. Essa variante se mostrou a predominante, hoje quase o mundo inteiro tem Covid por esta variante. Então, por isso, o esforço de produzir uma vacina mais dirigida para ela. A vacina fosse composta assim, metade é como a anterior e metade dela tem uma composição agora mais recente com a Ômicron. E isso vai ajudar a nos proteger melhor. Em Cuiabá, a vacinação com a dose bivalente contra a Covid começa na próxima quarta-feira. Isso porque os imunizantes ainda estão sendo distribuídos às unidades de saúde. Vale lembrar que, num primeiro momento, serão vacinados apenas aqueles que têm mais de 70 anos de idade. E, além disso, um grupo de pessoas com mais de 12 anos de idade e que, além disso, cumpra com os seguintes critérios: more ou trabalhe em alguma instituição de acolhimento, tenha o sistema imunológico comprometido, seja ribeirinho, quilombola ou indígena. É bom lembrar também que se a pessoa tomou só 3 doses e tem 4 meses de intervalo, ela vai poder tomar essa vacina bivalente, porém agora vai ser anual. Não vai ter mais a terceira, quarta, quinta dose, seria anual, tá? Todo ano agora a gente vai ter uma dose de reforço. Reforçando então, em Cuiabá, as vacinas bivalentes estarão disponíveis a partir de quarta-feira nas unidades básicas de saúde para este público que o Sérgio Borges descreveu na reportagem. Depois do intervalo, a volta às aulas na Unemate e os estragos em Várzea Grande causados pelo temporal desta tarde. Muitos estudantes foram surpreendidos hoje quando foram usar o transporte coletivo na região metropolitana. Eles dizem que os cartões que garantem o passe livre estavam bloqueados. O Sérgio Borges está ao vivo na estação Alencastro, que fica no centro da capital, e explica pra gente o que aconteceu, hein, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Nós tivemos diversos relatos de estudantes que entraram em ônibus ou tentaram ter acesso a uma estação como esta, onde nós estamos agora, aqui no centro da cidade, e foram surpreendidos porque descobriram que seus cartões magnéticos, que dão direito ao transporte gratuito, estes cartões estavam bloqueados. Bem, os representantes da MTU deram uma resposta a respeito disso. A MTU, que é a associação que representa as empresas de ônibus, informou que os alunos das redes pública e privada de Cuiabá devem atualizar o cartão estudantil para ter acesso ao passe livre. E essa atualização tem que ser feita na instituição de ensino onde está matriculado o aluno, para cadastrá-lo no sistema da MTU. Ou seja, é a escola ou a faculdade que vai vincular o aluno ao sistema da MTU e comprovar que ele está matriculado no ano letivo de 2023. Após isso, são 72 horas para a atualização. Depois, ainda é preciso fazer a atualização do cartão na maquininha do ônibus ou da estação de transporte. No caso da escola ou da faculdade que ainda não tenha esse sistema para revalidar ou recadastrar o cartão magnético do estudante, aí será preciso comparecer à MTU para que esse cartão possa ser usado nos ônibus ou nas estações de transporte. Quanto à burocracia, não é, Luzimar? Volto com você no estúdio.
Muito obrigada, Sérgio. E como você falou, né, os estudantes também reclamam que não foram avisados previamente sobre esse bloqueio. Se tem que fazer o procedimento, ok, vamos fazer, mas teria que ter avisado o pessoal, né? Estação Alencastro cheia neste começo de noite de segunda-feira. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. Recomeçaram hoje as aulas para os estudantes da UNEMAT, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Mas para os novos alunos que vão ingressar pelo SISU, esse retorno será apenas na segunda quinzena de março. A Caroline aproveitou as férias para descansar. Ela é estudante do 6º semestre de enfermagem e sabe que agora concluir o ensino vai ser mais desafiador. Tem TCC, tem estágio supervisionado, mas a expectativa é terminar e fazer um bom trabalho para a sociedade. Expectativa alta também para os professores. A gente espera que eles venham mais motivados, descansados, né, que tenham curtido a família, ainda mais aquelas pessoas que também residem em outros municípios, né, que não são aqui em Tangará, mas que escolheram a cidade, o município, para se aperfeiçoar, para se formar, então as melhores expectativas possíveis, né? Agora estudar bastante, porque vai ser puxado, né? A partir de agora vai ser complicado, eu sei que a matéria é difícil, e estágio e tudo mais, então ainda bem que eu descansei bastante, estou preparada. Por enquanto, apenas os veteranos voltaram para a sala de aula. Isso porque os mais de 2.400 novos ingressantes, os chamados calouros, só iniciam os estudos a partir do dia 20 de março. Com relação aos nossos calouros, eles são, esse primeiro semestre, oriundos da plataforma de SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado da maioria das universidades do país, quer sejam elas estaduais ou federais. Então, de acordo com o SISU, o calendário de inscrição foi até o dia 24. O primeiro resultado do SISU sai amanhã, dia 28 de fevereiro. Então a gente só vai iniciar as aulas com os calouros a partir do dia 20 de março, né? Em todo o estado, quase 20.000 alunos retornaram hoje aos estudos nos 13 campos da Universidade de Mato Grosso. O campus Tangará da Serra, na graduação, nós temos 2.300 alunos e na pós-graduação nós temos mais 400 alunos. Em toda a UNEMAT, a expectativa com esses ingressantes é que nós vamos chegar em aproximadamente 20.000 alunos nesse primeiro semestre de 2023. A chuva forte desta tarde causou estragos em Várzea Grande. Na Avenida Alzira Santana, no bairro Nova Várzea Grande, vários telhados de empresas caíram na via, aumentando o risco de acidente. A cobertura de um sobrado na Rua Paraná foi parar na Alzira Santana. Ninguém ficou ferido. Em outro ponto da cidade, parte de uma árvore caiu em cima de um veículo em frente à base da Guarda Municipal. Outra árvore caiu na Rua do Livramento, no Centro-Sul. Os bombeiros atenderam a ocorrência para desobstruir a via. A Guarda Municipal de Várzea Grande informou que foram registradas 15 quedas de árvores, ninguém ficou ferido. Agora, ainda em Várzea Grande, um grave acidente foi registrado no fim da tarde na rodovia Mário Andreasa e causou a morte de um homem. O acidente foi entre um caminhão e um trator. De acordo com informações, a vítima estava realizando manutenção debaixo da retroescavadeira quando o caminhão-baú bateu contra a máquina. O trabalhador não resistiu e morreu ainda no local. A Guarda Municipal foi chamada para atender a essa ocorrência. O trânsito, neste momento, ainda está congestionado por causa deste acidente. O comércio em Mato Grosso teve crescimento acima da média nacional no ano passado. Alguns setores se destacam, entre eles o de materiais para construção. O Emerson está reformando o banheiro da casa dele. Hoje passou nesta loja de materiais de construção para garantir os itens necessários para o acabamento. Investindo no meu lar, né? Investindo no conforto, né? Que é o que mais é o que eu vejo de importante na minha vida. O setor varejista teve um resultado positivo de crescimento no ano passado, 8,5%, conforme levantamento da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso. Quando inclui o segmento varejista ampliado,
que é aquele que envolve ainda a construção civil e a venda de veículos, o saldo continua positivo, 6,1%. São muitas obras acontecendo em Mato Grosso, muitos condomínios, né, muitas construções, e isso esse dado, né, do varejo ampliado, o material de construção veio crescendo até durante a pandemia, né, então houve um boom realmente na construção. Desde 2020, a média de crescimento do varejo ampliado é de 4,4% ao ano. Somados ao avanço de outros setores, o desenvolvimento econômico do estado fica acima da média nacional. As mais de 6 mil lojas de materiais de construção do estado contribuíram para alavancar estes números. Este empresário do ramo avalia o ano de 2022 como positivo e já faz projeções para 2023. Ele está expandindo e, em breve, abrirá mais uma loja na capital. Nós acreditamos que esse ano vai ser bastante positivo ainda. A leitura que é de que o segmento de material de construção e construção civil vai ser bastante produtivo, em crescente de pelo menos 5% esse ano. O mesmo foi sentido nessa loja de veículos. Mas para 2023 e os próximos anos, muita coisa ainda depende da política nacional e fatores externos. Os bancos restringindo bastante a liberação de crédito, uma preocupação com a inadimplência. Então, o que vem pela frente ainda é uma interrogação muito grande. A indústria está preparada, a produção foi equalizada, as concessionárias estão vindo de uma fase muito positiva em termos de resultados. O crescimento econômico do estado também fez crescer a oferta de empregos. Mas para seguir nesse mesmo ritmo, um obstáculo precisa ser vencido: o déficit de mão de obra. Nós já estamos com um problema de falta de mão de obra e nós precisamos encontrar uma solução. Então a gente tem sentado com o governo do estado, tem sentado com as instituições para que a gente consiga, de fato, resolver esse problema, que vai ser um problema contínuo. Depois do intervalo, o trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate de animais. E como foi a rodada de muitos gols pelo Campeonato Mato Grossense no fim de semana. De volta para mostrar para você os assuntos do dia no portal Primeira Página. A gente tem aqui expectativa para a visita do presidente Lula aqui ao estado, notícias sobre o início da vacinação com a dose bivalente contra a Covid, enquete qual o gol mais bonito do fim de semana. E tem também outros conteúdos exclusivos, a coluna do dia, saúde mental é o tema de hoje. O Dr. Marcos Estevam fala sobre estresse pós-traumático. E tem também uma enquete, esta daqui, enquete sobre o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Pois é, o festival é só em julho, ainda tem um tempo, mas os preparativos já estão acontecendo. Você vai ter a informação, por exemplo, de que Barões da Pisadinha, esse grupo tão famoso, confirmou presença no evento. No portal você vai poder conferir a programação e também votar na enquete. Olha só a enquete aqui, ó. Qual é o show mais esperado desta edição do Festival de Inverno de Chapada, hein? São muitas as opções. Acesse lá portal primeirapagina.com.br e participe desta enquete. Vamos agora com o futebol. Ontem, 3 jogos encerraram a 8ª rodada do Campeonato Mato Grossense. E foram 18 gols marcados no fim de semana. 5 times brigam por 2 vagas para a próxima fase da competição e ainda tem a luta contra o rebaixamento. A 8ª rodada do Campeonato Mato Grossense foi cheia de emoções. O misto começou a semana aliviado, depois de ter vencido o Sport Sinop por 3-2 e ter saído da zona de rebaixamento. Já o Sport Sinop deu adeus à primeira divisão. O Luverdense encara na última rodada o medo da queda para a segundona. O time entrou para a zona de rebaixamento após ser goleado para o Cuiabá por 5-0. A vitória foi construída por Cepelini, Fernando Sobral, Vinícius Boff e 2 gols do Daverson, com comemorações polêmicas. Mas no fim,
ficou tudo bem. E hoje precisávamos dar aqui uma resposta cabal e a um nível elevado aos nossos adeptos, simpatizantes. Há aspectos que temos que melhorar, obviamente não está tudo bem, mas isso é um caminho que temos que trilhar, traçar para aquilo que é o grande objetivo no futuro, tendo este, obviamente, mais próximo, que é o Mato Grossense. Para manter a média de gols na rodada, a academia goleou o Cacerense por 4-1. O Nova Mutum também está feliz da vida, colocou fim na sequência de 7 jogos sem vencer. A vitória por 3-0 diante do Dom Bosco. O único jogo que ficou no 0-0 foi lá no Dito Souza, em Várzea Grande, entre Operário e União. Depois dessa rodada, restam 2 vagas para a próxima fase. Estão em disputa Luverdense, Nova Mutum, Cacerense Misto e Academia. E todos esses times ainda lutam contra o rebaixamento. O resgate de uma cachorrinha que foi parar no topo de uma serra em Alto Araguaia exigiu muito trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. Os militares são treinados para ações assim, tanto para ocorrências envolvendo animais silvestres quanto os domésticos. Um paredão com 50 metros de altura em Alto Araguaia. Dá para imaginar que uma cachorrinha ficaria presa lá em cima? Ela foi encontrada em uma fenda. Foram 3 dias desaparecida até que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Estamos aqui na região do Rio do Peixe, aqui na Fazenda Revelação. Acabamos de fazer uma busca e o salvamento de uma cadela que a gente teve que caminhar por cima aí dessas montanhas aí de difícil acesso. Por causa da altura e da dificuldade de acesso, foi preciso utilizar um drone para encontrar o animal. Foi realizado um sobrevoo com o drone para fazer o reconhecimento do local e achar o local exato da cadela. No topo da serra já fizemos uma multiplicação de força para poder realizar a descida. Fizemos uma amarração na cadela, ela estava saudável, sem ferimentos nenhum. E ao chegar em cima novamente no topo, a cachorra ela ficou tão feliz lá que ela acabou correndo pelo cerrado novamente por cima da serra. Mas ela já se encontra em segurança com seu proprietário na fazenda. Os animais domesticados, como cães e gatos, não representam a maior parte dos resgates feitos pelo Corpo de Bombeiros. Das mais de 2.600 ocorrências atendidas pela corporação no ano passado, 1.624 foram para salvar a vida de animais silvestres. Eles são bravos. É por isso que o resgate de animais como essa onça, encontrada em uma casa de Campo Verde na última semana, requer um trabalho especializado. Chegando lá, foi feito com todo cuidado a aproximação do animal, utilizado o material, o cambão e a rede para poder primeiro fazer a contenção do animal e posteriormente conseguir colocar ele dentro da gaiola para fazer o transporte. No ano passado, esse jacaré foi parar em um estacionamento da Federação do Comércio e teve que ser retirado pelos bombeiros. Já essa sucuri, com 2 metros, foi encontrada em uma caixa de energia em um condomínio de Cuiabá. A presença desses animais é recorrente neste período do ano, em razão das chuvas. Ainda mais essa época agora que está chovendo praticamente todos os dias, entra muito resgate, principalmente de cobra. Elas saem da toca dela e vão para a residência, então as pessoas, por conta do receio de mexer, e é importante ter esse cuidado, solicita o apoio do Corpo de Bombeiros e a gente pega e faz o resgate com segurança, com os materiais adequados e leva ela para soltar ela no local adequado. O MT2 vem mostrando curiosidades encontradas em museus da região metropolitana. Nossa parada hoje é num local que durante décadas foi essencial para o abastecimento de água em Cuiabá. Para conhecer a história de Cuiabá, uma boa pedida é ir até o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Aqui, 2 galerias em forma de arco são como túneis do tempo que nos levam ao passado da cidade. A caixa d'água antiga foi utilizada durante quase 60 anos, a partir de 1862,
ano em que foi construída. Funcionava da seguinte forma: existia uma máquina a vapor no bairro do Porto que bombeava a água do rio Cuiabá para este depósito, que fica num dos pontos mais altos da cidade. Aqui era feito um tratamento à base de cal e a água era então distribuída para 14 bicas e chafarizes em diversos pontos da cidade. No museu tem estas vasilhas de barro que eram usadas para pegar a água nas fontes. E as gravuras mostram os moradores indo se abastecer. 2 dos chafarizes estão preservados. Um deles tem estas esculturas de anjos em metal. Fica na Praça Ipiranga. E muitos que passam por aqui nem imaginam a importância histórica desta obra. Neste outro ponto de abastecimento, na Praça Bispo, as bicas ficavam embaixo da estrutura de alvenaria. Mas de volta ao museu, encontramos as válvulas e registros que serviam para controlar a vazão de mais de 1 milhão de litros de água. E nos murais, uma exposição de fotos que contam a história de Cuiabá a partir do século XIX, com seus telhados de barro, igrejas e até o primeiro cinema da cidade, num dia de superlotação. É um ponto histórico muito importante, né, para a época. Foi inovador, né, facilitou muito a vida das pessoas aqui, os cuiabanos, além do nosso acervo do museu, né, que tem os tubos, os registros de ferro fundido, todos daquela época. Nós contamos também com uma exposição permanente aqui de fotos antigas de Cuiabá, dos primeiros registros até 1960, e além disso nós temos também as exposições temporárias, né, dos artistas locais, regionais, né, e também internacionais. Então é um espaço aí que ele vai disponibilizar, né, a difusão da cultura aqui, tanto para os turistas quanto para os moradores. O museu fica na Rua Comandante Costa, fica aberto de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 até às 5 da tarde. Aos sábados e domingos, de 9 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Entrada de graça e não precisa de agendamento. O MT2 termina aqui. Daqui a pouquinho as matérias de hoje vão estar no Globoplay. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Ótima noite para você. Tchau, pessoal.